Olá, essa é uma continuação aqui da aula sobre ligações químicas. Nessa aula eu vou falar sobre ligação covalente, a ligação covalente normal. A ligação covalente, diferente lá da ligação iônica, que é entre um metal e um ametal, ela vai ser entre um ametal e um ametal. Aqui está os ametais e a gente inclui o hidrogênio, beleza? Se você quiser um macete para relembrar todos os ametais de uma vez só, a maioria deles, eu acho que a série de eletronegatividade ajuda bastante. Pensar aqui, ó. Com cloro, Bris, pH, que é lá a série de eletronegatividade, das propriedades periódicas. Acho que ajuda bastante ter em mente quais são os ametais, beleza? Eu acho importante a gente começar relembrando aqui na aula anterior, na aula de ligação iônica, eu falo sobre as estruturas de Lewis. É importante demais você saber construir essas representações. Eu vou colocar aqui todo o segundo período, apesar que a gente vai trabalhar só com os ametais. Seria o seguinte: família 1A tem um elétron na camada de valência, eu coloco o símbolo e o seu um elétron. Família 2A, 2 elétrons, o símbolo e seus 2 elétrons. Família 3A, 3 elétrons na camada de valência, o símbolo e os elétrons. Família 4A, carbono aqui e os 4 elétrons na camada de valência. Família 5A, opa, o símbolo e os 5 elétrons. Família 6A, o símbolo do oxigênio e os 6 elétrons na camada de valência. Família 7A, o símbolo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente tem gás nobre, neônio, tem 8 elétrons na camada de valência. Então, se você não sabe do que eu estou falando, assiste a aula sobre ligação iônica. No caso da ligação covalente, a gente vai trabalhar aqui, ó, só com os ametais. Beleza? A ligação covalente, então, ela ocorre entre um ametal e um ametal. Por exemplo, a ligação entre o hidrogênio e o hidrogênio. Eu tenho aqui o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência e um outro hidrogênio. Ou entre o flúor e o flúor. Cada flúor ele tem 7 elétrons na camada de valência. Eu vou começar aqui resolvendo a questão do flúor. Fiz as estruturas de Lewis. O flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, a tendência dele é receber elétrons, é ganhar. Então, eu vou ligar esse flúor a esse átomo de flúor. Ambos têm tendência a receber elétrons. Então, como que se resolve esse impasse? A ligação covalente, ela é bem bonitinha. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Eles vão compartilhar o elétron. Agora, este elétron aqui pertence, os elétrons que estão aqui no círculo azul, pertencem a esses dois átomos, beleza? E os dois completaram o octeto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E eu vou ter agora a fórmula molecular. Ao invés de fórmula mínima, aqui na ligação covalente, a gente diz fórmula molecular. F2. Voltando aqui ao hidrogênio. O hidrogênio, novamente, eu tenho aqui um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, e eles vão fazer uma ligação química. Apesar do hidrogênio não ser super, ultra eletronegativo como o flúor, no entanto, esses átomos são idênticos, nenhum é mais eletronegativo que o outro, nem menos, e novamente eles vão compartilhar elétron. Lembra que o hidrogênio ele vai querer ficar parecido, a tendência dele é ficar com uma configuração eletrônica similar ao hélio, com 2 elétrons na camada de valência,
Agora, tudo que está aqui, ó, os elétrons nesse círculo azul, pertence a esses dois átomos. 1, 2, cada um completou aí o dueto, é parecido com Hélio. A fórmula molecular fica H2, beleza? Então, uma coisa importante, diferente lá da ligação iônica, que a gente tinha transferência de cargas, aqui a gente vai ter compartilhamento de elétrons. Então, a ligação covalente, as principais características ocorrem entre um ametal e outro ametal, inclui aqui o hidrogênio, e os elétrons são compartilhados. Ninguém perde, ninguém ganha, se compartilha os elétrons. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Então, aqui, o hidrogênio e o flúor, eu já fiz com vocês. Vamos ao cloro. O cloro, se você tiver com uma tabela periódica aí, que eu recomendo muito, você vai ver que ele também faz parte da família 7A, portanto, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Cada um desses átomos precisa receber mais um elétron para completar o octeto e ter 8 elétrons na camada de valência. Eles vão conseguir isso através da ligação iônica, do compartilhamento de elétrons, e agora cada um deles completou o octeto compartilhando esses elétrons. Então, essa estrutura de Lier's, o símbolo com os elétrons aqui da camada de valência sendo representado. Um outro modo de representar é através da fórmula estrutural. Eu vou representar aqui, ó, com um tracinho. Então, eu tenho a representação eletrônica, o de Lier's, a fórmula estrutural e a fórmula molecular, Cl2, que diz sobre a atomicidade, quantos átomos faz parte dessa molécula aqui. Okay? Vamos dar continuidade. Hidrogênio e cloro. O hidrogênio, a gente já viu ele aqui nessa aula. Ele tem um elétron na camada de valência. O cloro da família 7A tem 7 elétrons na camada de valência. E, novamente, o hidrogênio, ele tem um, ele precisa ter 2 para ter uma configuração similar à do hélio. Então, ele precisa receber um elétron, o cloro também precisa receber um elétron. Aqui, ó, eles vão atingir essa estabilidade através do compartilhamento de elétrons. Essa é a fórmula eletrônica, ou forma de Lier's. E a estrutura molecular, eu vou representar esse compartilhamento desse par eletrônico com um tracinho. E a fórmula molecular, Cl2. Agora vamos para o próximo, o oxigênio. O oxigênio ele faz parte da família 6A. Logo, tem 6 elétrons na camada de valência. Cada um, deixa eu dar uma... Cada um desses oxigênios precisa receber 2 elétrons para completar o octeto. Tem 6, recebe 2, vai ter o octeto completo. Eu vou começar aqui, ó, eles vão compartilhar elétron. Vou compartilhar um par eletrônico. E se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um está com 7 elétrons. Ainda falta mais um elétron. Então, eles vão compartilhar um segundo par de elétrons e agora ambos estão com o octeto completo. Afinal, tudo que está nesse círculo azul pertence aos dois átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora eu vou fazer a estrutura molecular. Eu vou representar aqui, ó, 2 tracinhos, o que a gente fala uma ligação dupla. Eles estão compartilhando 2 pares eletrônicos. Então, aqui, ó, eu tenho a ligação dupla. Ligação dupla.
Aqui eu tenho a ligação simples, quando é compartilhado um único par de elétrons. E na hora de representar a fórmula molecular, O2, a atomicidade, né? Então, só olhando a fórmula molecular, eu não sei dizer se essas ligações são simples ou duplas. Eu sei quando eu desenho aqui, faço a estrutura molecular, faço a estrutura de Lewis, beleza? Agora vamos lá para o nitrogênio. O nitrogênio pertence à família 5A. Cada nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, aqui, ó, desenhei 5 elétrons. Vou fazer mais espaçado também. Cada nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, precisa receber mais 3. Então, vamos lá atingir isso a partir do compartilhamento. Compartilhei o primeiro par eletrônico. E isso, inicialmente, ele tinha 5, agora ele tem 6. O segundo par eletrônico, ele tinha 6, vai ter 7. E vou compartilhar um terceiro par eletrônico. De 7 vai para 8. Lembrando que tudo está circulado em azul, agora faz parte desses dois átomos. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, para esse átomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ambos atingiram o octeto a partir de uma ligação tripla. Vou representar aqui, ó, 3 traços. Ligação tripla. Agora eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhado. 1 par, 2 par, 3 pares. E aqui eu vou representar a fórmula molecular como sendo N2. Novamente, só olhando a fórmula molecular, não tem como saber se a ligação é tripla, se ela é dupla ou se ela é simples. Somente expandindo aqui e desenhando a estrutura molecular. Belezinha? E vamos aqui partir para os finalmente. Resumindo, a gente tem que o hidrogênio. Resumo ligações covalentes. O hidrogênio ele tem um único elétron e para atingir lá, ficar semelhante ao hélio, ele faz uma ligação. O carbono ele tem 4 elétrons para atingir lá o octeto. Ele faz 4 ligações covalentes e agora você já tinha escutado isso lá na aula sobre ligações iônicas, agora vem aqui a explicação. O nitrogênio ele tem 5 elétrons de valência, ele precisa de mais 3, ele atinge isso fazendo 3 ligações covalentes. O oxigênio faz 2 ligações e o flúor faz uma única ligação, lembrando que isso estende para a família, né? Toda a família 7A, os ametais da família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, todos fazem uma ligação covalente. Ligação covalente normal. Da família 6A, o oxigênio, o enxofre faz 2 e assim por diante. Eu não vou falar nesse vídeo sobre a ligação covalente coordenada ou dativa. A gente só está falando da ligação covalente normal. Certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, agora a gente vai representar algumas moléculas triatômicas. Tri ou com mais também de 3 átomos. Aqui é a fórmula da água. Eu tenho a fórmula molecular e vou fazer aqui a estrutura de Lewis e a estrutura molecular. H2O, eu sei que o oxigênio faz o maior número de ligações, então eu vou colocar aqui ó, como molécula central. Vou colocar aqui os elétrons em torno dele. Oxigênio, família 6A. Hidrogênio,
tem um elétron na camada de valência, ele está lá na coluna 1A, mas ele não faz parte daquela família. Então, hidrogênio aqui, aqui. Eu sei que o oxigênio faz duas ligações e cada hidrogênio faz uma. Então, eu faço esse hidrogênio ligando com o oxigênio, esse hidrogênio também ligando com esse oxigênio. Cada hidrogênio completou lá seu dueto e o oxigênio completa o octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a fórmula eletrônica. A estrutura molecular vai ficar oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui, o ácido sulfídrico ele vai ser muito semelhante, porque o enxofre também faz parte da família 6A. Eu vou deixar para você fazer e vai se obter algo muito semelhante. Faça aqui a fórmula eletrônica, a estrutura molecular é para você chegar no resultado assim, mas desenha aqui o que acontece aqui com os elétrons. CH4, novamente eu sei que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma. Eu vou colocar o carbono no centro, como sendo o elemento central. Vou colocar em torno do carbono aqui seus 4 elétrons. Vou colocar aqui os hidrogênios nas extremidades. Eu sei que o carbono faz 4 ligações e cada hidrogênio faz uma ligação. Então, vou aqui, ó. Finalizar aqui esse compartilhamento de elétrons e vamos, se você observar, cada hidrogênio completou seu dueto, vamos contar aqui como ficou para o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono completou aqui seu octeto. H, HH. E aqui a gente tem a fórmula estrutural do CH4. Opa! E, novamente, aqui no tetraclorometano, a estrutura vai ser muito parecida com o do CH4, porque a gente tem o carbono e tem também o cloro. O cloro faz parte da família 7A e faz uma única ligação. Então, eu deixo aqui para você fazer aqui do tetraclorometano. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham acompanhado. Bons estudos. Se você estiver me assistindo agora, em julho de 2020, fique em casa, se proteja, proteja as pessoas que você ama. Fui!